pessoal, estamos começando mais um podcast, um programa que só fala de coisas interessantes como marketing, inovação, negócios, empreendedorismo, e hoje a gente vai falar sobre isso, mas um assunto muito... O que eu gosto, Andressa? Cheiro, de coisas muito boas, né? Coisas de qualidade. Vanessa aprova coisas de qualidade. Sim, E vocês gente, só garantia aí? cheiro. Vocês aí do outro lado, vocês já curtiram, compartilharam? Vai ficar até o final, por favor, ajuda a gente nisso, porque a gente traz cada vez mais conteúdos relevantes para vocês e hoje o episódio vai ser sensacional, E hein? é de graça, hein, gente? Então vamos deixar esse like para esse algoritmo ajudar a gente, porque ele só entende assim quando o conteúdo é relevante. Então assistam, mas já deixa o likezinho para garantir, porque senão, ó, passou, entrou outro vídeo e aí o like não foi dado e esse conteúdo não vai chegar para mais pessoas. Porque hoje a gente vai falar de experiência de banho. Eu tenho certeza que esse momento é muito especial para muitos em casa. Ou não, né? Porque ainda não conheceram a Floa. É verdade. A gente trouxe a marca Floa com duas empreendedoras incríveis que largaram tudo para empreender e investir nesse universo, não só da experiência do banho, mas da fragrância em si. Estamos aqui com a Luísa e com a Tuane. Muito obrigada, meninas, por ter vindo. Obrigada. Estamos ansiosas para saber essa história, como tudo começou, porque uma era advogada e a outra trabalhava no mercado financeiro, é isso? É. Como que foi largar tudo e empreender? Conta pra gente. Bom, eu sou carioca, né? Nascida no Rio de Janeiro e vim para São Paulo em 2018 trabalhar. Recente. É recente. E aí eu, vim para o escritório, eu estava trabalhando no Rio, no escritório, vim para São Paulo trabalhar nesse escritório aqui em São Paulo. E fiquei quase 8 anos nesse escritório. E conheci meu marido aqui em São Paulo, meu marido é paulista, né? E aí, na volta da licença do meu segundo filho, né? Fiquei 6 meses de licença maternidade. Eu confesso que não conseguia conciliar a vida de advogada com a vida de mãe. Tava fazendo tudo meia boca, assim, não tava conseguindo advogar direito, não tava conseguindo ser mãe. E aí eu falei, eu também já não tava mais tão feliz, assim. E isso que eu trabalhava num lugar que eu adorava, assim, fiz amigos pra vida toda, mas não tava tão feliz. E aí eu falei, a Tuane e os nossos maridos trabalhavam juntos. Então a gente ficou amiga, a gente se conheceu por aí, pelos nossos maridos. Que legal. E aí a gente já tava nessa conversa, né? A Tuane vai contar a parte dela, mas a gente já tava conversando. Se a gente abrir alguma coisa, né? E aí a gente conversava. E a gente não ia lançar Flow, a gente ia trabalhar com uma outra coisa, ia trabalhar com leilão de imóvel, a gente ia trabalhar no mercado imobiliário. Completamente diferente. Muito mais próximo do nosso universo. Muito mais próximo do nosso, né, da nossa carreira. E aí a gente até comprou um curso para começar a estudar e tal. E aí eu comecei a estudar e tem bem uma parte jurídica bem forte, né? E aí eu lembro que eu estudando, eu falei, gente, tá bem parecido com o que eu já faço hoje. Então tava achando tudo muito tranquilo. Aí a Tuane começou a assistir as aulas. Ela veio, a gente sentada num café no shopping Guatemi. Ela me olhou e falou, cara, se for pra fazer isso, eu não faço mercado financeiro. Isso é muito chato. Que coisa chata! Ela falou, cara, isso, uma parte jurídica é um porre. Ela falou assim, eu prefiro fazer o que eu faço. Eu não vou migrar pro jurídico, não vou fazer isso. Aí ela veio, a Tuane tava, enfim, ela vai contar a história. Ela morava em Madrid. E aí ela veio, ela falou, vamos... Lá em Madrid as pessoas usam muito um sabonete em espuma. Assim, já não é mais tão comum um sabonete líquido. Cara, a sensação é maravilhosa. E eu falei, tá assim, deve que seja isso. Aí eu vou te dar um sabonete para você experimentar. Experimenta. E me diz o que você acha. E aí eu usei a primeira vez e falei, não, realmente isso aqui é de outro mundo, né? Uma sensação, eu acho que é uma experiência muito diferente. Mas enfim, conta a sua parte aí de pessoal. Agora o outro lado O do outro bastidor. Não, é até engraçado, porque toda a minha família vem desse ramo de empreendedorismo. Meu pai tem empresa e tal. E eu nunca imaginei cair nesse mundo, assim. Você queria ir contra. Eu queria ir contra. Eu falei, não, essa vida é muito sacrificante. Meu pai estava sempre trabalhando, nunca conseguia muito passar final de semana com a gente. Era muito... Eu falei, não quero isso pra mim. E aí, olha lá, pra eu tô aqui, né? Mas eu trabalhei 12 anos no mercado financeiro. Eu fui bem, assim, meio que a trajetória da maioria das pessoas, assim, que eu fiz faculdade de administração, comecei a estagiar no mercado financeiro, trabalhei em investment banking, trabalhava em fusões e aquisições.
E por uma coisa até curiosa, na parte de fazenda e aquisições, que é onde você auxilia a compra e venda de empresas, né? Você conhece muito por dentro da operação de uma empresa, o que faz. Que é aquela questão, né? Essa empresa vale tanto porque ela consegue ter tudo isso. Então, você tem que entender o que é esse tudo isso por trás da empresa para saber vender ela, né? Não dá para vender um produto que você não conhece. Exato. Então, eu trabalhei muito nessa parte, eu gostava muito, era um ambiente muito de negócios, assim, adorava fazer isso. Só que aí quando eu... Mas em 2022, na verdade, o meu marido recebeu a proposta para ir para Madrid. Ele também trabalha no mercado financeiro e ele recebeu para ir lá tocar o escritório da empresa que ele trabalha lá em Madrid. E aí eu sempre quis morar fora, já tinha feito intercâmbio, já tinha tido outras experiências. E aí eu falei, putz, acho que eu vou, é agora. Aí eu era até sócia de uma boutique de M&A na época, né? Eu falei pro meu sócio, cara, eu vou te abandonar. Acho que Aí ele falou, não, vai, porque realmente é uma experiência super legal. A gente tava até passando por uma transição, por uma fusão, por uma corretora maior, para virar uma plataforma muito mais completa de produto, assim. Era uma puta oportunidade para mim também, porque eu ia tocar todo aquele time. Só que, sei lá, meu coração disse que eu tinha que ir. E aí eu fui, terminei meus projetos, fiquei trabalhando remoto concluindo algumas operações até o final de 2022. E aí eu ia tirar um sabático. Só que eu fico bater um papo com um cara que eu conheci e tal. E ele falou, cara, você vai tirar um sabático? Você pensa em ter filho? Não é melhor você agora fazer o que você quiser e você vai ter um tempo que você vai ter que reduzir um pouco. Aproveita esse tempo. Não, eu até achei estranho a conversa, mas eu falei, tem sentido, né? A pessoa do nada vira e fala assim, você vai ter filho, né? Mas tudo bem, era um contexto, né? Que assim, pensa um pouco como é o cronograma da sua vida, né? Organiza um pouco. Sim. E aí, realmente, é uma história super polêmica, mas que, querendo ou não, né? O nosso corpo tem... ser mulher não é fácil. E aí eu falei, tá bom. E aí eu falei, vou fazer um MBA. Tipo, do nada, assim. Aí eu fiz tudo muito em cima da hora, eu fiz todas as provas, tipo, que eu só tinha uma chance, porque se não desse não ia dar o prazo. E eu acabei passando, e aí eu fiz um MBA lá na Espanha, que era super focado em empreendedorismo. Olha só, a vida me levando pra onde, de novo, né? puxando pra lá. E aí era super focado em empreendedorismo, chama AI University, que é uma empresa super focada nisso, eles incentivam muito startup, é muito legal, assim, teve muitos search funds aqui do Brasil de gente que fez MBA lá e voltou, inclusive uns amigos meus. E aí ficou muito rondando essa parte do empreendedorismo na minha cabeça depois disso. E no meu no final do segundo semestre, eu fiquei grávida. Olha só. Do nada, não tava planejando, não tava tentando, foi completamente aconteceu. Eu já sou casada há 8 anos esse ano, então também já tava, até que não seria uma má ideia, a gente já falou, se for, foi, mas... E aí eu voltei pro Brasil, aí foi aquela dúvida, né? Fica, volta. Eu resolvi voltar por conta da família, de tudo isso. Sim, eu tava até já fazendo entrevista de emprego lá, ia voltar pro mercado financeiro e ficar trabalhando lá. E aí, quando eu tive filho, e aí eu sempre falava com a Lu, nossa, quer fazer alguma coisa, vamos fazer, eu não quero voltar mais pro mercado financeiro agora. E os nossos maridos apoiando muito, os nossos maridos eram os maiores apoiavam muito. Legal. Apoiam super, assim, eles são... não, faz fazer um negócio legal, um negócio que você gosta, e realmente eu tava muito, muito esgotada no mercado financeiro. Eu ia te perguntar, você não pensou em nenhum momento em direcionar para empreender para o setor financeiro? Putz, não. Não. Acho que a única coisa, o setor que eu gostava no mercado financeiro era o que eu fazia. Assim. Eu acho que todas as outras partes, vamos dizer assim, a parte de gestão, a parte de trading, todas essas partes, eu pelo menos acho que é uma coisa que você tem que dedicar, como posso dizer, tipo... você tem que ter um background nisso desde o começo, sabe? Pra você montar alguma coisa. Sim. Então, eu acho que eu poderia montar alguma coisa que eu já fazia. Mas, querendo ou não, se eu já tava esgotada
sendo sócia com várias pessoas, Meu imagina Deus, um não só, meu. é, Não dá. Exato. Não, e pro momento que você tava, né, agora, É. mãe, querer ter um pouco, não que empreender você tenha mais tempo pros filhos. A gente até vai falar disso, a gente até vai Vamos deixar falar bem disso. claro Vamos falar que, assim, disso, vamos falar disso. Mas, pelo menos, tá fazendo alguma coisa que ama, porque trabalhar pros outros também, a gente trabalha tanto, né, pra gente, que às vezes fala, puxa, eu trabalhava assim pras outras pessoas, então por que não pra mim, né? E podendo ter algumas regalias no sentido, tipo, putz, quero viajar com a minha família, quero estar mais próximo, né? A gente sente que tem um pouco mais de espaço quando é algo seu, né? Então... Eu acho também que vamos dizer assim, eu sempre gostei dessa parte de entender como as empresas funcionavam. Eu sempre fui aquela pessoa que estava ali para fazer a parte financeira, mas eu sempre perguntava, dava uns pitacos. Curiosa. Então eu sempre achei legal essa parte de estratégia, de como crescer a empresa, do que fazer para crescer e tal. E na parte de fusão, você olha muito isso, porque querendo ou não, o que você constrói? Constrói um plano de negócio para a empresa que tem todas as frentes de crescimento para o futuro. E aí, quando você olha para o futuro da empresa, o exercício principal é esse. Como que essa empresa cresce mais? O que você tem de planos? Qual que é o seu plano? Então, assim, é muito focado também nesse ambiente de você criar o seu próprio negócio, fazer essas projeções, traçar essas estratégias. E eu acho que assim, a experiência de vocês duas, né, veio com uma bagagem muito primordial aí para vocês poderem também tocar o próprio negócio de vocês, né? Com o olhar do que vocês, por mais que são áreas bem, né, diferentes, né, segmentos diferentes, mas para negócio é praticamente a mesma coisa, né? Não, eu acho que isso, nossa, se perguntasse, faria alguma coisa diferente, faria tudo igual. Eu trabalhei muito, eu acho que eu absorvi muito do que eu trabalhei, eu acho que as pessoas trabalham muito, mas também a curva de aprendizado, de experiência, ela é muito acelerada, então, e aí, enfim, a gente tava nessa fase de maternidade, até o filho dela 6 meses mais velho que o meu, o segundo dela. Então, tipo, a gente tava bem sintonizada nessa parte. E muito nessa conversa de, vamos fazer alguma coisa que é pra gente, alguma coisa que tenha vamos dizer assim, o nosso ritmo, a nossa cara, a nossa estratégia por trás. Então, a gente começou, foi essa parte que eu falei, prova esse sabonete, é um negócio que você vai achar diferente. Ela, não, isso aí até parece, eu não gasto dinheiro com sabonete. Eu sou aquela que comprava sabonete de mais barato, eu falei, assim, não, na farmácia, qualquer um. você vai gostar, é muito diferente. Aí ela falou, cara, animal, vamos fazer. Aí no dia seguinte a gente já tava começando isso foi em 2024, a gente já tava começando a entender um pouco como que a gente ia fazer, colocar isso de pé e tal. E aí veio toda a parte, acho que, do empreendedorismo mesmo, de, tipo, entender um pouco a dinâmica. Eu acho que isso completamente E como que foi? Porque a partir do momento que vocês decidiram, né, vamos investir no sabonete e espuma. Uma experiência diferente de banho, né, tem um preço diferenciado também, né, por conta disso. Como que foi essa aposta? Como que foi esse estudo? Demorou quanto tempo para vocês chegarem no produto final? Demorou bastante, né? Óbvio, se tirar um negócio do zero é muito difícil. E aí, a gente bateu papo com muita gente que a gente conhecia, que já tinha empresa, uns amigos que, enfim, estavam um pouco nesse meio do consumo, vamos dizer assim, né? E ajudaram a gente a entender um pouco a dinâmica. Fizemos algumas pesquisas de mercado para entender um pouco. Brasil consome produto de banho, gosta, não gosta? A gente é um dos povos do mundo que mais toma banho. Exato. Então, isso é assim, uma super oportunidade. Essa parte de fragrância que a gente quis explorar um pouco mais, né? Também, o brasileiro é um dos maiores consumidores de body splash no mundo. O maior exatamente. do mundo, né? Eu fiquei passada quando eu vi isso. Falei, caramba, então não sou à toa aqui, entendeu? Porque eu sou assim, então eu adoro uma fragrância. É bom. O brasileiro ama tudo que gira em torno de cheiro, banho, frescor, tudo isso, né? A gente é um país tropical, a gente tem uma cultura de estar sempre... Meu marido toma 3 banhos por dia, então assim, eu até acima da média. Mas a gente tem muito essa cultura, né? Então isso é uma super oportunidade de mercado. E, no geral, esse setor, ele estava muito... Acho que até uns 2 anos atrás, ele estava um pouco de escanteio. O pessoal focou muito em skincare, muito em cuidados para cabelo. E a parte do banho era sempre a mesma coisa. Sabonete líquido, sabonete barra, esfoliante. E tudo com aquela mesma textura, aquele mesmo formato.
Então a gente viu como uma super oportunidade de trazer coisas novas pro banho. Acho que isso. E qual que é o momento que você deixa o seu celular do lado? De fora, que você desliga de Que você tudo. desliga 100%. A única hora que você não tá. Você tá tomando café da manhã, você tá ali. Você tá dirigindo erradamente ali. Você tá. Então, assim, o banho é a hora que você põe ali, porque. Na verdade, você é obrigado praticamente a não Porque utilizar o se celular. tivesse, de repente, uma forma de mexer... Eu acho que eu usaria, Acho viu? que o povo usaria, né? Então, Eu usaria, né? Tá exato. muito feio. Porque essa aqui não para. E daí, onde veio a nossa ideia? Como ter essa pausa? Pô, o momento do banho é um momento muito propício de pausa. Sim. Então, a nossa ideia um pouco da espuma, de tudo isso, até o nome, flor, você vê que tem esse tom de leveza, como você tá desacelerando, né? O F ele sobe e desacelera. Então, é um pouco por trás do que a gente achou assim, mais interessante dentro desse conteúdo. E entrando um pouco ainda nessa fase de desenvolvimento de vocês, como foi essa conexão com o mercado de consumo, com os fornecedores? Acredito que não foi uma tarefa fácil de vocês, né, selecionarem Ainda deve ser fornecedor difícil, né? e tudo mais. Foi a gente bem fez difícil, a gente quantas esperou. amostras, sei lá. A gente fez muitas amostras. A parte da fragrância em si, vocês estavam falando de fragrância, ela é super, a nossa fragrância ela é super trabalhada, né? A gente não pegou a primeira fragrância, assim, sei lá, né? E botou. A gente pegou várias inspirações de perfumes, de sabonetes, de tudo que a gente gostava. E a gente levou para o fragrancista e falou, olha, a gente gosta desse cheiro, a gente gosta disso, desse cheiro, a gente gosta disso, desse cheiro. Então, se você olhar a nossa pirâmide olfativa, ela é super complexa. A gente fez uma pirâmide, a gente gostava de uma coisinha, de uma nota aqui, e aí a gente conseguiu chegar na fragrância que a gente acha ideal. É engraçado que, assim, tem gente que, quem geralmente gosta da baunilha não gosta muito da amora. Quem gosta da amora não gosta muito da baunilha, né? Mas ninguém detesta nenhuma das fragrâncias, né? Porque gosta, assim, ela tem alguma coisa que você gosta, né? Então, então ela foi super trabalhada, né? A parte do fornecedor, a gente tem a gente penou. Porque é muito diferente, a gente vem de um mercado completamente diferente, né? Em que a gente trabalhava com pessoas ultra, mega, hiper qualificadas, né? A gente, graças a Deus, deu muita sorte com o nosso fornecedor da espuma, mas assim, a gente teve que trabalhar com vários outros fornecedores, né? Com várias outras coisas. Entendimento de prazo, né? E tem esse problema de prazo também que foi super complexo, porque assim, a gente, 90 dias, 120 dias, a gente a gente tá tempo. acostumado assim, 3 dias, 3 dias. Amanhã eu te respondo, hoje eu A te mando. velocidade do setor que vocês atuavam É era muito diferente, é muito né? diferente. Eu acho que a gente, quando foi desenvolver a fragrância, a gente falou, não, vamos marcar uma reunião, a gente sente todos os cheiros e define. Aí a pessoa olhou pra nossa cara, tipo, como assim? Mas ué, como assim? Não, por que não é assim? Não é. Então, assim, de fato, acho que 2 principais desafios que a gente teve muito nessa fase de desenvolvimento é o timing, é muito diferente o tempo do mercado financeiro, do mercado jurídico, para o tempo de como as coisas acontecem. Tem uns processos muito mais burocráticos. Hoje a gente entende isso um pouco melhor. Mas quando a gente começou, a gente achou que era tipo assim, me manda isso, 3 dias eu te entrego. Era uma coisa rápida. Então, foi um pouco frustrante, assim, pra gente no começo isso. E acho que a outra coisa que a gente sentiu muito é como é difícil pra quem tá começando. Quem você é? Ninguém. Eu não te conheço. Então, assim, criar essa relação de confiança com as pessoas, entender, a pessoa te escutar. Tem muita gente que nem senta na mesa com uma empresa que está começando, com uma empresa pequena. Então, eu acho que isso, o empreendedor que começa, ele sente muito. Cara, eu sou um Zé Ninguém, como que eu vou fazer esse cara me dar atenção? E colocar na gôndola ali, né? Farmácia. Pra todo mundo, viu? Mesmo o fornecedor, mesmo a pessoa que você vai pagar pra ela, que você vai também dar um benefício, né, de fornecer o produto. Não. Porque muitas vezes avalia, né, e fala assim, tem aqui uma startup que vai iniciar, que vai fazer o lançamento, que não tem ainda, né,
por mais que vocês façam uma projeção, né, de venda, tenham ali um crescimento, mas eu tenho aqui uma outra empresa que também está me solicitando, mas que já é consolidada, eu vou dar atenção para ela. E aí o prazo de vocês sempre vai estender, porque tá dando prioridade para outra que já está ali no mercado há um tempo. É muito ruim essa relação, né, e o voto de confiança desses fornecedores de dar continuidade com um produto que é de qualidade, que vai seguir, que vai crescer, né? A pessoa que tá lá, né? Eu até entendo do lado dela. Você não tem histórico de crédito, seu CNPJ é novo, você não tem, ninguém te conhece. Ué, eu também, eu estaria na mesma posição. Eu nem acho que é alguma coisa pessoal, mas a pessoa olha e fala, putz, será? Quantos aparecem aqui assim do dia? Quantos eu vou saber que são sérios, né? Como eu vou saber se você é sério? Então, realmente, assim, essa parte a gente sentiu... A gente esperou muito. Demais. O timing foi um negócio que a gente achava... Esse negócio da fragrância, eu lembro que a gente achava... a gente vai lá no fragrancista, ele vai mostrar pra gente tudo, a gente vai fazer naquele dia. Não, a gente vai mandar na sua casa, sei lá, 30 amostras, e aí você vai cheirar, vai me falar o que você acha. Só que assim, até chegar na nossa casa, demorava, 30 dias, 60. Eu lembro, pelo menos no escritório, assim, meu chefe falava, olha, a gente tem que fazer uma liminar para as próximas 12 horas. Você tem que 12 horas parir uma liminar, assim, com um tema super complexo que você nunca viu. Então você tem que sentar, estudar, o time inteiro trabalhando e você vai fazer em 12 horas. O cliente pediu, você vai fazer, não tem essa, entendeu? Então assim, quando a gente chegou lá, a pessoa falava, cara, não é. E assim, a gente tem uma boa relação com a pessoa que faz a nossa espuma, né, o nosso terceirista. E eles falam, meninas, é assim, esse mercado é assim, tudo não é no tempo que você quer, né? E sendo pequeno, então, a gente enfrentou essa dificuldade. Eu acho que a gente teve uma coisa boa, que até pelo nosso histórico, assim, a gente sempre foi bem criteriosa e bem chata. Preço nunca foi o nosso principal determinante. A gente sempre pôs qualidade na frente do preço e também entendeu um pouco se a gente não tá pagando barato demais, sabe? Porque tem muito isso, né? Às vezes um fornecedor te cobra tanto e o outro te cobra 3 vezes mais, você fala, pô, 3 vezes mais, mas entender, analisar esse custo-benefício. Então, a gente, no geral, foi muito feliz na escolha das pessoas que a gente trabalha e trabalhou junto, sabe? A gente sempre conseguiu achar pessoas sérias, conseguiu fidelizar essas pessoas, né? Então, pra colocar pro time, porque não vira, né? E você vê que o pessoal torce pela Floa, sabe? Isso que é o mais bonitinho, assim, eles torcem. Ai, que legal que vocês fizeram isso. Eles estão, assim, torcendo muito. Então, a gente deu sorte nisso. Mas a gente penou. E o engraçado é que quando eu comecei falando aqui, a gente falando, a gente virou mãe, né? Essa vida... Eu queria mais flexibilidade, eu queria mais... Assim, flexibilidade você tem, né? Mas eu queria mais tempo com os meus filhos. Cara, que tempo? Você não tem. Você não tem. Semana passada, a Tuane falou, olha, eu vou passar uma semana em Madrid, vou ficar 2 dias num barco em Maiorca, talvez eu fique um pouco offline, porque eu tô no barco, tal. Aí você fica, eu falei, fica tranquila, tá tudo certo, pode ficar esses 2 dias que eu tomo conta de tudo. Cara, eu fui internada na UTI. Assim, aí eu na UTI, o médico querendo me dar remédio, ele vai te dar sono. Eu falei, não posso ficar com sono. Eu tô resolvendo a minha coisa. Dormir não tava nos meus planos desse momento. Aí o meu marido, passa para alguém. Eu falei, que alguém? Assim, não, somos eu e Tuane. A Tuane tá offline, cara. Ela tá no barco, assim. Eu falei, aí o médico, mas eu preciso te dar um remédio. Eu falei, meu filho, agora não dá, assim, eu preciso... Espera acabar a hora útil. Espera acabar, assim, não dá. Então, assim, foi desesperador. E aí a gente teve pedido pra caramba. E aí a minha tia, que tava aqui, foi no escritório, pegou, falei, tia, você vai ter que me ajudar, assim, resolve. Mas assim, porque a gente tem até gente que trabalha na Flor, mas assim, no final do dia... Não dá. É nosso caso, né, Andressa? Não tem como, assim, sabe? São ótimos, mas assim, não dá. Somos nós duas, né? E aí foi os 2 dias que a Tony falou. 2 dias eu fico offline. Fica tranquila. E a gente não tem controle disso. Cara, não tem controle. De repente, bum, acontece. Naquele momento em que você precisa, acontece de você, por exemplo. Cara, foi desesperador. Semana passada foi assim, desesperador. E é isso, você não tem. E aí você acha que você vai ter mais tempo com... Assim, você tem um pouco mais de flexibilidade, claro, né? Mas assim... mais tempo você não tem. Mas você passa, por exemplo, você vai viajar, você fala, que delícia, consegui viajar, mas você continua trabalhando. Você não para, um segundo, você não para. Final de semana que for, porque assim, é a sua empresa. Depende de você. Às vezes a gente fica trocando coisas no final de semana, a gente tentou colocar algumas regras no começo.
Ah, não, vamos montar a empresa pra gente ter a nossa sexta e a nossa segunda mais tranquila. Sim. Não tem. Como faz? Não existe. Meu Deus, como Não existe. Então, assim, não dá. E, tipo, Não. na semana eu vejo algumas coisas, eu falo, pô, será que eu compartilho com a Rafa? Ai, meu, mas isso aqui é importante, se eu não compartilhar, eu vou acabar perdendo. Aí compartilho com a... Então, assim, você tá o tempo inteiro... O tempo fomentando- inteiro. É. Porque senão não tem como, porque senão você acaba perdendo oportunidades ou deixando de resolver algo. E aquilo, não existe outra pessoa Não que tem. tenha tanto carinho, né, com essa questão de, né, ter fundado algo desde o início, né? Então, deixar na mão dos outros nesse momento, principalmente nesse início, né, querendo ou não, vocês ainda estão muito no início. Né? Então é muito difícil. Você quer Muito. estar ali por dentro de tudo, né? É o que te dá segurança nesse momento, né? E eu acho que a gente também é excessivamente A gente é. microgerenciadora, assim. A gente gosta de ver tudo, de aprovar tudo, de todo detalhe. A gente lê todos os textos, então no final do dia a gente também acaba tendo mais tempo, assim, porque a gente acompanha muito de perto, sabe? Teve um cliente que falou qualquer coisa, a gente vai lá, lê, estuda, fala com todo mundo, por que aconteceu isso? Tipo, então a gente tem um pouco isso, é até uma coisa que a gente aos poucos tem que ir soltando um pouco. Tem que. Mas é que nesse começo a gente entende que é muito a nossa cara. E tem que ouvir o consumidor, né? Tem que Eu acho ouvir. que assim, a gente escuta até marcas bem grandes também que ainda escutam o consumidor. Eu acho que o segredo é esse, porque nem sempre vão vir só elogios. Claro. Então a gente consegue também falar, poxa, isso aqui serve, isso aqui levou como aprendizado, isso aqui não, a experiência foi ruim, tá? E vai ajustando rota, né? Vai ajustando para que entre não na perfeição, mas que fique de acordo com o que vocês mais querem, né? Porque acaba acontecendo uma escorregada aqui, outra ali, ou um produto que chegou amassado, ou a lata. A gente nunca sabe, a gente não está preparado para isso, porque às vezes o produto está exposto lá e você não está ciente disso, e aí ele vai dar sua rede social, e veja bem, isso aqui. Então a gente tem que estar preparado para tudo isso e estar antenado no nosso negócio também, né? Com certeza. Mas acho que é legal vocês falarem um pouquinho também do produto. Eu já provei, gente, então assim, se vocês provarem, sinto informar, mas vocês vão viciar, porque um banho com espuma é completamente diferente de um sabonete de barra. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Não só da espuma, mas acredito que eles também têm outros ingredientes que ajudam a hidratar. Como que é? Conta um pouquinho do produto para a gente poder falar também pro pessoal de casa. A espuma, ela tem niacinamida, pantenol e glicerina, né? Que são ativos que ajudam a hidratar. E assim, o que a gente pensou? A gente pensou, vamos fazer isso é um sabonete. No final do dia, isso é um sabonete, né? Mas a gente não queria um sabonete. Não queria fazer, também você tem, né, no mercado. A gente conversou com uma amiga da Tuane, trabalhou anos na Dove, né? E aí ela falou, gente, olha só, o sabonete em barra, 97% da população brasileira usa no sabonete em barra. Esquece, assim, sabe? Vocês não vão vender sabonete, vocês estão vendendo uma experiência. E de fato, a gente não queria vender um sabonete, a gente queria vender essa pausa no dia, essa experiência, esse sensorial, né? Então, voltando ao que a gente é muito criteriosa, a gente pegava a espuma, a gente queria que a espuma fosse, assim, bem densa, uma espuma bem gostosa, né? Que você sentisse. Então, enfim, e aí as 3 fragrâncias, como é que a gente vai chegar nas 3 fragrâncias? A gente foi para uma um pouco mais doce, que a gente sabe que tem esse público do pouco mais doce, que é a nossa baunilhamba. Que é o que eu amo. É maravilhoso. Que é a minha favorita. E aí tem a da Tuane. A Tuane, ela ama essa daí, que é a Amore Cassis. Que ela é um pouco mais cítrica. E a gente tem uma que é um pouco mais suave, floral. Peony Damasco. Peony Damasco. Que acaba sendo favorita de muita gente. Que acaba sendo favorita de muita gente. Não, sempre foi minha favorita, foi a Peony Damasco. Aí eu fiquei bastante tempo com a baunilha âmbar no meu banho. Aí virou minha favorita. Mas eu também amo a Peony Damasco, assim. E a gente vende muito a Peony Damasco em evento, né? Assim, as pessoas cheiram e falam, a que mais vende é a Peony Damasco? Cara, depende. Varia muito. A gente vende no site, a que mais vende é a baunilha, talvez porque as pessoas pensam com... mais, e também é uma fragrância que acho que acaba sendo mais conhecida, né? Um espaço seguro ali que a pessoa para provar. Infelizmente, a gente não tem no digital cheiros ainda, exato. Então aí você vai naquela definição de, esse daqui eu acredito que seja. E aí o Peônia a gente acaba vendendo muito bem no físico. O Legal. Amora também, mas aí
o amor acaba sendo o que as pessoas menos arriscam de primeira. De primeira, Sim. mas no Talvez. WhatsApp, né, assim, a gente vende Das muito... pessoas que já compraram kit, tem muita gente que o Que amor volta é pro o amor. preferido. Vocês comentaram, né? No físico, WhatsApp, digital. Conta pra gente os canais que a gente consegue encontrar esse produto. Hoje a gente vende no e-commerce, no nosso site, pelo WhatsApp, que no próprio site você entra no Zinja, a gente consegue entregar mais rápido aqui em São Paulo. Às vezes a pessoa precisa no próprio dia, a gente manda. No Rio de Janeiro também a gente hoje já no Rio consegue entregar também. Ah, legal. rápido. E a gente vende também no Matalab, na cidade de Matarazzo, no espaço de beleza e bem-estar, que abriu lá, tá super legal. Que Uhum. tem várias marcas novas entrando lá, muita marca brasileira e muita marca de fora que tá fazendo flagship lá dentro. Então tá bem legal. Que legal. A gente vende lá. Vocês e aí fazem agora- algum tipo de ativação para mostrar sobre essa experiência, esse sensorial, né? Esse movimento, esse ato, né? Esse autocuidado que a gente tem que ter na hora do banho? A gente participa às vezes em alguns eventos, em espaços de bem-estar, sim, clubes privados para apresentar o produto e mostrar para as pessoas. Legal. Algumas feiras a gente também já participou, que são de marcas novas, que tem essa parte de beleza e bem-estar também. Muito Então a gente está sempre participando de eventos. A gente sempre põe no nosso Instagram, onde a gente vai estar, pelo menos 2 vezes por mês, a gente tenta estar num ponto físico para gerar essa experimentação. E a gente participa também bastante, assim, agora cada vez mais a gente tem entrado no CID, que nem travesseiros, a gente fez agora com o Mundo Ibisoval, dos namorados, um Ai, que CID legal. legal, Uhum. o Mundo Ibisoval e o Lenvi, os 3 participaram, a gente deu uma caixa bem legal de namorados para alguns casais. A gente agora está participando de um evento da Intimissime com também dano processual, experimentação, são vários influenciadores que vão participar lá, participando. Que legal! Então, bastante coisa legal, assim, que a gente tenta estar com marcas que tenham conexão com a nossa, enfim, com o nosso propósito, que é esse propósito de relaxar, de ter o seu momento, de se conectar um pouco, né? Num ambiente tão difícil. Sim. Muito bom. Mas que legal, mas eu acho que a gente pode ir pro momento pode essa, né? Porque Pode mandaram essa. perguntinhas pra vocês, meninas. Vocês agora vão ser quem que vai sortear e vai ler. Mas aí você pode tira uma pra Luísa e uma pra você. Pronto, Tuane, ó. Que eles mandam perguntinhas. Pode ler? Pode. Vocês atendem um público masculino ou é exclusivo para mulheres? Olha, interessante. Eu acho que o marido da Tony pode responder o primeiro, assim, que... Claro, Ele é assim... viciado. Não, ele é viciado em sabonete, né? A gente atende super, né? O que mais sai para homem, tá? A maioria compra Peony Damasco, que é o mais suave, mais floral, enfim. Mas super, existem vários clientes. 30%, 20%, 20 a 30% das compras do nosso site São homens. Não, Olha, legal. Pra fazer Barbie, isso aqui deve ser incrível, né? Gente, eu vou até fazer a espuminha pra todo mundo ver, depois eu lavo a minha mão. Mas só pra vocês verem a textura. Olha isso. Legal. Olha Deus. Quer sentir o cheirinho? Nossa, muito bom. Ó. Olha a Você textura. vê, ela ó. é bem densa. A gente Ela é fez... densa. Ela não é aquelas espuminhas que às vezes tem... Aqueles sabonetes de lavabo que você tira, fica aquela espuma mais aguada, né? Esse não, ó, é muito gostoso. Olha o cheiro. Será que o público masculino adquire mais Peony Damasco por causa que é azul? Ou não? Pode ser também, Também, olha isso aqui. O que Ó, acontece muito, Uau. fica grosso. eles, às vezes a esposa compra, a namorada, seja compra, eles usam, né? Porque sempre tem. Tá lá no banheiro, sempre vai Mas usar. assim, o homem, ele sempre vai no embalo da mulher. Né? Shampoo, o exato. congelador vai usando. Fala, nossa, que bom Que esse bom, shampoo. adorei. Nem deveria, né? Deveria cada um ter o seu, né, também não pessoal? gosto que use meu, mas... Mas acontece. Mas a gente tem um público, e nas feiras é engraçado, né? Porque eles têm curiosos, o que é isso aqui? Porque você vê. Aí a pessoa fala, nossa, que máximo. A gente tem um público masculino, assim, bem fiel, né? Teve um até que falou pra gente, vocês têm que fazer um cinza. Um preto. cinza, você tem que fazer um Pra cinza. combinar Olha. com os homens também. E pra esse apelo da barba, né? Porque eles acabam
quase todo dia fazendo ali uma coisinha ou outra, né? E exato. tal, e pra hidratar. Não, e e pra hidrata. tudo. É. Como tem ativos hidratantes, fica até macia, assim. Não, até de só depois, passar bem- aqui sem tirar, ó, você já percebe até a cor, né? Você fica mais, ó, hidratado, Sim. porque não fica seco como o sabonete quando tira, né? E até o ideal, porque falam que a quantidade de banhos que você toma não é nem muito apropriado para tirar a proteção que a gente tem natural da pele. Então entra nessa então. proteção também, E a né? gente quis ir pra uma fórmula também bem suave. Então, assim, a gente não tem parabenos, é vegano, Uhum. é super, vamos dizer assim, clean, vamos dizer, limpa, Que né? bom. A gente não quis colocar nada muito forte, até pra ser uma coisa que não agride, ajuda a pele, né? Porque tem menos contato já, a espuma. Sim. No sabonete, querendo ou não, ele tem esse atrito quando você Isso. passa, ou até o sabonete líquido, o atrito da mão. Uhum. Aí, como você vê que fica uma camadinha, né? Sim. O atrito é menor e Aham. acaba sendo menos agressiva para a pele. E a gente Uhum. quis buscar ativos que corroborassem com isso, sabe? Para Sim. ter uma coisa de fato pouco agressiva, leve, que você pode Uhum. usar todo dia, pode usar no corpo inteiro. Então, isso também a gente. Tomou um cuidado. Exato. Que bom. A sua pergunta? Vamos lá. Qual ritual de autocuidado recomendam e não abrem mão no dia a dia? Bom, obviamente. Toma né? A ritual. Mas eu acho que essa, assim, mais do que só o que a gente, enfim, propõe aqui pro banho com o Flow, eu acho que ter esse ritual, né, de você desconectar, pausar 5 minutos, pensar um pouco. Uma vez, que me falaram assim, né, tem coisas que você faz, um médico apertou pra mim, ele falou, você medita? Eu falei, de mim, não. Não consigo, sou muito acelerada. Ele falou, então, tenta pelo menos, como exercício, começar a prestar atenção em algumas coisas que você faz de forma automática. Ele falou, repara que você entra no banho e você faz sempre com a mesma sequência. Uhum. Você lava primeiro o cabelo, depois você lava primeiro, depois você faz isso, depois você faz aquilo. Ele falou, você não percebe isso, mas você faz tudo no mesma sequência sempre, todo dia. Aí eu falei, sei não. Aí eu cheguei em casa, eu comecei a pensar, né, o que eu tava fazendo. Eu falei, nossa, é verdade, eu faço tudo exatamente a mesma sequência, porque querendo ou não, a gente faz no automático. Então eu acho que ter esses 5 minutos que você não faz no automático, inverte a ordem. Uhum. Lava primeiro o braço, depois o cabelo, inverte a ordem do que você faz. Você vai estar pensando, prestando atenção no que você está fazendo. E eu acho que isso é o maior autocuidado que a gente pode ter hoje, porque mais do que a pele, mais do que um skincare, mais do que qualquer coisa, é você conseguir prestar atenção no que você está fazendo, estar presente e relaxar a cabeça. Uhum. Porque hoje, mesmo o skincare, você senta ali, você passa tudo na mesma hora, mas você não tá, você cai no depois, tá. Então, eu acho que isso é a nossa proposta além do sabonete, é muito ter esse cuidado mental também, né? Essa conexão Essa real, né? conexão, Porque quando você exato. conecta com você mesmo, você tem noção da realidade do que tá acontecendo. Quando você tá desconecto, você tá com a cabeça em outros lugares e não em você, né? E aí por isso a questão das sensações, né? Uhum. Quando que você meio que põe a mão na água gelada, você presta atenção quando vai, né? Entra num lugar super quente, você presta atenção. Uhum. Então, acho que é isso, você põe uma sensação diferente que você não tá acostumado, o seu corpo, ele presta atenção no que ele tá fazendo. Então, Legal. talvez o autocuidado mais importante pra mim hoje, Exato. depois de ser mãe, depois de ser da empresa, 1000 coisas, eu acho que isso é o que é indispensável. Eu gostei da dica, gente. Ficou aí, nossa, uma dica para todo mundo levar pro dia a dia, porque esse automático faz muito mal e a gente não percebe. Não E tá às vezes certo. tem até acidentes com isso, né? Porque quando você vê, você já fez alguma besteira, né? Sim. Mas, meninas, a gente quer muito agradecer a vinda de vocês até aqui, vocês terem se deslocado para contar a história de vocês. A gente tá aqui na torcida, eu já sou cliente, então tô na torcida para que vocês possam aí sempre prosperar, para vocês colocarem, ó, pessoal, marcas, vamos colocar nas gôndolas aí. Se vocês tiverem espaço para colocar as meninas, por favor, hein? Vamos colocar elas em todos os lugares para chegar a essa experiência
para mais pessoas, mas quem ainda não conseguiu ainda comprar, vai lá no e-commerce que vocês vão conseguir muito fácil para poder ter essa experiência muito boa no seu banho, no dia a dia. E tudo que vocês montaram aqui, gente, parabéns. Eu fico muito feliz de poder saber um pouquinho mais. E as pessoas também lá de casa ficaram muito felizes, eu tenho certeza, viu? Imagina. Sucesso para vocês. Obrigada a vocês. Que bom. Maravilha. Obrigada. E vocês ficaram até o final de novo, gente. O likezinho aí, ó, para chegar para mais pessoas. E vamos, ó, tomar aquele banho caprichado, com aquela experiência, ó, única. Aquele É isso. beijo. Tchau, Tchau, tchau.